Bom dia, caros amigos e membros. Quero saudá-los nesta manhã com a passagem bíblica do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 18, que nos ensina: porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Através desta passagem bíblica, o apóstolo Paulo vem e relembra a importância do Espírito de Deus, ou Espírito Santo, que guia, que conduz, e a questão da lei, da diferença da graça e da lei. Durante essa semana nós refletimos bastante sobre isso, sobre a questão da liberdade, do amor e da importância da fé em Deus, que conduz, que faz o equilíbrio entre estes pontos. E olhando para dentro desse texto bíblico, da importância de não ser dominado pela lei, de não ser oprimido por alguma filosofia, por algum vício ou por alguma pessoa, mas sempre de novo nos guiando pelo Espírito Santo, que quer nos amparar, nos erguer e nos fortalecer. Quero continuar dentro da história da Gladys, que fugiu com um grupo nada menos de 100 crianças. Ela estava perambulando com essas crianças pelas montanhas chinesas, dormindo muitas vezes ao relento, cuidando e organizando a comida, para que elas também não se machucassem ao longo do caminho. Era um cuidado redobrado, porém ela tinha certeza que Deus estava com ela. Até o momento em que ela chegou a uma cidade que estava completamente vazia. Ela percebeu que a população toda havia fugido com medo dos japoneses. E de repente ela estava diante do Rio Amarelo, o qual precisava ser cruzado. Mas era um rio com muita água e não tinha como ela e as crianças irem até o outro lado a pé. E por sua vez, a balsa que fazia o trajeto havia sumido junto com a população. Gladys ficou sentada na beira do rio esperando uma solução. As crianças que conheciam bem as histórias bíblicas falaram para ela: Gladys, por que você não faz como Moisés? Por que você não abre o rio? Por que você não para as águas para atravessarmos? Naquele momento, Gladys ficou desanimada, pois ela não tinha o poder de Moisés. E não querendo explicar para as crianças que nem sempre tudo é conforme a nossa vontade e o nosso querer, Gladys se viu enfraquecida e desanimada. Mas quando as crianças mais uma vez vieram ao encontro dela e falaram: Gladys, atravessa o rio, faz com que as águas se dividam. Aí Gladys disse para as crianças: vamos dar uma pausa, vamos todos orarmos e pedirmos para que Deus faça um milagre. A criançada toda se aquietou e junto com Gladys oraram e clamaram ao Senhor, pedindo para que Ele pudesse lhes auxiliar, para que tivessem a oportunidade de atravessar o rio. Naquele momento, um oficial chinês com seu exército avistou Gladys e aquele exército mirim de crianças. Compadecidos com ela, trouxeram a balsa de volta. Em 3 momentos, levaram toda aquela criançada para outra margem do rio, onde foram marchando para um lugar em segurança. E Gladys agradeceu ao Senhor pelo milagre. Ele não parou as águas, ele não abriu o rio como havia feito no passado com Moisés. Mas ele também lhe deu a graça, a dádiva de ter uma balsa, de ter um exército que auxiliou ela e os seus pequeninos, para que pudessem ter um novo sinal de esperança. De igual forma, caros ouvintes, as palavras do apóstolo Paulo continuam bem atuais. Elas nos lembram que quando a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo, nós experimentamos a graça. E quando a nossa vida é guiada pela lei, seja ela dos homens ou dos vícios ou de qualquer tipo de
opressão, nós estaremos presos. Que nós possamos diariamente orar, clamar ao Senhor e confiar na sua graça, que o seu Espírito não nos abandona, mas nos momentos bons e difíceis da vida, Ele está ao nosso redor. Vamos continuar a crer no seu poder, a valorizar a nossa liberdade, a valorizarmos o amor que Ele nos deu e diariamente nos dá, e permitindo que o seu Espírito Santo nos conduza, hoje e sempre. Amém.